Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos. Para quem não se lembra ou não me conhece, meu nome é Eliana, eu faço parte da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, que está localizada na Rua Arnaldo Maglicaro, 1370, Vila Campo Grande, Zona Sul de São Paulo. Sintam-se acolhidos, acolhidas, bem-vindos e bem-vindas, que possamos juntos fazer mais esse estudo do Evangelho, aprendendo bastante juntos. E antes de iniciar, quero convidá-los a serenar os corações, acalmar as mentes e fechar os olhos para ajudar na concentração, para que possamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos a oportunidade da vida, a encarnação nesse planeta, que ainda caminha com as suas dificuldades e nós também, mas que tenhamos força, tenhamos persistência, que o nosso anjo de guarda continue nosso companheiro, nos auxiliando na caminhada. Nós somos gratos pelo alimento, pelo teto que nos abriga, pelo trabalho, pelos trabalhos que temos ou pelos que ainda vamos ter e vamos ainda conquistar com o nosso esforço, com o auxílio também amoroso da espiritualidade que nos envolve e também zela por nós. Nós também somos gratos pela saúde, pelos nossos familiares, enfim, por tudo que nos rodeia, pela criação de Deus, pelos animais, a fauna, a floresta, enfim, tudo que nos rodeia. E assim, com o coração mais calmo, sereno, com a mente fazendo parte, estando conectada com essa energia gostosa, nós pedimos licença para iniciar o estudo do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. O nosso estudo de hoje vai tratar do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e neste capítulo 2 nós vamos estar estudando os itens de 1 até 4. E no item 1 nós temos uma citação do capítulo 18 do Evangelho de João. João que traz o Cristo, pelos olhos do amor, ele que também foi muito amor na sua caminhada terrestre, ele traz o Cristo como a personificação do amor de Deus e do próprio amor, em atitudes, em energia, em vivência, em perfeição. O Cristo, puro amor. E nesse capítulo 18 é o primeiro capítulo que vai falar um pouquinho da paixão, e do julgamento de Jesus pelos judeus e a corte de Pilatos. Então, vamos ler aqui um trechinho, o trecho deste capítulo, do item 1. Pilatos, entrando de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas, por enquanto, meu reino ainda não é daqui. E Pilatos lhe perguntou: Então, você é rei? E Jesus lhe respondeu: Você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade, e todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz. Lendo esse trechinho, algumas questões elas surgem e começam a nos inquietar. Jesus disse, perguntado por Pilatos,
Pilatos primeiro, aliás, destacando primeiro Pilatos. Você é rei? Da onde Pilatos tirou essa história de que Jesus era rei? Ou poderia ser um rei? E Jesus, respondendo a ele, diz: meu reino não é deste mundo. Se o reino de Jesus não é deste mundo, de que mundo seria? Haveria outro mundo, outros mundos? Meu reino ainda não é daqui, mas um dia poderá ser daqui? Quantas questões vão surgindo num simples trecho que a gente lê? E Jesus ainda diz: eu nasci e vim a este mundo, como se ele tivesse vindo de algum outro lugar. Tudo bem, quando chega, né? Quando nasce, você chega, você veio para cá. Mas ficam umas inquietações quando a gente lê. E ele veio com uma tarefa, com uma missão: dar testemunho da verdade. Que verdade? E todo aquele que segue a verdade, ouve a minha voz. Jesus é palavra, é verbo, é atitude. Ouvir a palavra de Jesus, ouvir o ensinamento, ouvir e fazer algo. Porque você ouve a palavra de Jesus, você segue a verdade, você pratica. Indagações que surgem nesta leitura, neste trechinho. E essas indagações, de alguma forma, elas podem se encontrar com algumas coisas que a filosofia vive procurando, vive buscando. A filosofia que faz parte do tripé, né, que fundamenta, que dá base à doutrina espírita. A filosofia, a ciência e a religião. Esse é o tripé que sustenta, né, que compõe a doutrina espírita. E na filosofia, a gente, quando estudava lá na escola, quando eu estava nas minhas formações escolares, a gente vivia estudando 3 questões fundamentais da filosofia. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? E quando Cristo traz essas questões do mundo, que esse mundo não é o dele, que esse mundo ainda não é o dele, que o mundo dele não é daqui. Estas questões que ele traz deixam a gente assim, refletindo. Algo de filosófico nisso tudo, mas também de muito importante. E a gente vai procurando no estudo dar algumas possibilidades de resposta, de entendimento para tudo isso que a gente pensou aqui nesse trecho. A gente encontra citações, né? Nos textos bíblicos, a gente encontra: meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu pai, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, a felicidade não é deste mundo. Tudo falando de uma vida, de uma possibilidade, de um outro lugar, de não ser aqui, não é bem por aqui. Ou seja, há um outro lugar, ou há outros lugares, são moradas. Lendo a questão 1018, no Livro dos Espíritos, a gente encontra o seguinte: em que sentido se deve entender as palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Mais uma vez, Jesus trazendo uma fala em sentido figurado, né? Usando a linguagem de forma que nem todos alcançavam ou compreendiam ou ainda não estavam preparados para entender e compreender. Continuando a resposta dos espíritos. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reino
se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Então, nosso mundo ainda busca a sua evolução. Está numa transição e estamos ainda num mundo de provas e expiações. O bem ainda não prepondera aqui. Mas, caminhando e alcançando o mundo de regeneração, nós teremos aí uma presença muito forte do bem, uma predominância do bem. Naqueles tempos em que Jesus viveu, a terra ainda engatinhava nas suas características de mundo de provas e expiações. De lá para cá, avançamos um bocado, estamos aí caminhando para a regeneração, mas ainda falta bastante. Então, Jesus queria dizer que o seu reinado não se estabelecia sobre corações, só poderia se estabelecer sobre corações puros e desinteressados, que estivessem envolvidos na prática do bem. E esta ainda não era a nossa condição, ainda não é agora. Lutamos muito individualmente, coletivamente para alcançarmos. Estamos no caminho, na caminhada. Temos que persistir ainda nesta caminhada. No livro dos Espíritos, comentado pelo Espírito Miramês, nós encontramos assim um comentário até grande, né, sobre essa questão 1018 e que eu quero destacar um trechinho. Miramês trouxe: mesmo vivendo na Terra por algum tempo, ele, Jesus, respirava em plano diferente, onde a harmonia e a paz existem com abundância. Bem assim, o Cordeiro de Deus manifestava outro entendimento espiritual e desejava despertar o reino do seu amor nos corações das criaturas, como semente de Deus para germinar eternamente no ambiente da consciência. A grande missão do Cristo. Ele veio dar testemunho da verdade. Ele veio semear, fazer germinar a semente do amor nas mentes e nos corações das criaturas, para outras obras, para o conhecimento, para o avanço intelectual, para outras áreas. Profetas, né, estudiosos apareceram, antecederam e depois sucederam, mas para a obra do amor, de implantar a verdade, de testemunhar a verdade, de trabalhar o amor, o próprio Cristo veio, nasceu e veio para dar testemunho, mostrar com a própria vida o que isso queria dizer. Nos itens 2 e 3, nós temos sobre a vida futura. Vida futura. Se não é tudo neste mundo ou deste mundo, se ele não era deste mundo, seu reino não era daqui, ficamos com a ideia de que há uma vida além desta vida em que estamos aqui encarnados. E essa vida futura, o Cristo nos ensina que deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na Terra. Muitos de nós ainda preocupados com os bens materiais, com questões menores e esquecendo da vida futura, que deve ser a nossa maior preocupação. Os ensinamentos de Jesus, eles têm uma relação com a vida futura e só se justificam
pela existência dessa vida futura. Na época de Jesus, muitos homens ainda não tinham condições de entender as suas colocações, né? Eles entendiam as suas histórias, achavam que as suas histórias, as suas falas, as suas pregações eram até mesmo infantis, não tinham ainda uma condição de alcançar. Mas, ao trazer os seus ensinamentos, falando sobre esta vida espiritual, vida futura, que deveria ser a nossa meta, ele estava falando muito sério e muitas verdades. A continuação da vida, ela vai explicar o porquê, né, das grandes diferenças entre os homens e faz com que a justiça de Deus ela se cumpra ao longo do tempo. E aqui nós temos um ponto fundamental da doutrina espírita: a reencarnação, a pluralidade das existências, as vidas sucessivas que temos, pois somos espíritos na experiência da carne e tantas quantas experiências na carne teremos até que possamos alcançar o grau de pureza, né, a perfeição, chegar mais perto do Cristo, chegar mais perto de Deus. Que assim seja. E estas experiências sucessivas, essas encarnações sucessivas, elas vão nos permitindo reparar as nossas faltas. Imaginem vocês quando os judeus ouviam, né, as pregações do Cristo, com o jeito de ser, com a forma que eles viviam. Era um povo que ainda não tinha uma compreensão sobre a vida futura. Eles chegavam a pensar que os anjos eram seres privilegiados da criação, e eles não imaginavam que os homens poderiam se tornar anjos, viver como os anjos. Eles estavam mais preocupados com os bens materiais, eles tinham uma visão dual das coisas. Como assim? Eles pensavam que quando a nação estava numa condição de supremacia e alcançava vitórias, né, nas suas disputas com outros povos, outras terras, que isto eram recompensas porque eles estavam ali cumprindo as leis de Deus. Quando apareciam as calamidades coletivas ou derrotas, é porque eles não estavam cumprindo a contento as leis de Deus. Então eles eram castigados. Então era uma visão dual. Ou havia recompensa ou havia castigo. E vida futura para eles era uma coisa nebulosa, não alcançavam, não tinham uma compreensão maior. Era um povo formado na maioria de pastores, pescadores, né? Sem uma cultura mais desenvolvida e assim mais preocupado com os bens materiais. Então Moisés, né, que trouxe a partir daquela experiência mediúnica, né, os 10 mandamentos e depois estabeleceu também leis civis para poder governar, conduzir este povo, já não tinha como dizer muito mais, como trazer muito mais. A tarefa maior dele foi essa organização, direcionar esse povo, né, e fazê-lo caminhar, ainda que com dificuldades, na trajetória, né, das leis de Deus. Mas se Moisés não pôde dizer tudo ou dizer muito, Jesus pôde. E como ele pôde? Ele ajustou os ensinamentos que ele tinha para trazer. Lá a gente não ouviu que ele veio dar testemunho da verdade? Pois é, eram os ensinamentos que ele tinha a passar. Ele foi ajustando ao grau evolutivo dos homens daquele tempo. Ele foi ensinando nas suas diversas falas, nas diversas passagens que a gente tem conhecimento pelos textos bíblicos, que há um outro mundo,
o mundo espiritual, onde a justiça de Deus ela segue o seu curso e os bons que procuram seguir os seus mandamentos encontram a sua recompensa. A vida então não é essa dualidade terrena. Nós temos ali que nos esforçar, trabalhar, buscar pela prática do bem, para na vida espiritual, na vida futura, encontrarmos as nossas recompensas. E Jesus coloca a vida futura como uma lei da natureza, uma lei natural, uma lei divina, inevitável, ou seja, todas as criaturas sujeitas a esta lei. O cristão, nós que acreditamos no Cristo, os cristãos de um modo em geral, eles creem na vida futura, mas ainda com uma ideia vaga, incompleta, sem uma certeza maior. Para outros que não comungam desse pensamento, a vida futura é apenas uma crença, sem nenhuma certeza, gerando dúvidas que acabam descambando para incredulidade. Mas, com o amadurecimento, mais desenvolvidos, que nos tempos passados, o homem ele começa ou passa a compreender as verdades. E o Espiritismo, ele vem contribuir, vem completar, esclarecer, trazer luz, tirar o véu daquilo que não pôde ser dito, enquanto contribuição de ciência, ciência nova que trazia tudo isso e sustentada no tripé da filosofia, da ciência e da religião, ele vem trazer os esclarecimentos sobre a vida futura e outros aspectos. Com a doutrina espírita, a gente não caminha mais pela incerteza, a gente entende que essa vida espiritual, essa vida futura é realidade demonstrada e relatada pelos próprios espíritos em detalhes, não deixando mais dúvidas na gente. É na vida futura, através das encarnações, que a gente vai resgatando os nossos erros e vai assim se cumprindo a justiça de Deus, como eu já disse ali atrás. Item 4. A realeza de Jesus. A palavra realeza, indo um pouquinho para a língua portuguesa, ela tem um radical, real, e um sufixo eza. Então, real mais eza, realeza. Qualidade do que é real, do que tem característica de rei, que pertence, é membro da família real, que tem suntuosidade, pompa, esplendor, magnificência. Uau! Se isto é real, é realeza, imaginem um povo daquela época, da época de Jesus, aguardando, o libertador, o salvador, o novo rei. O novo rei que chega se apresentando de forma simples, com vestimentos simples, com ocupação simples, nascido numa região simples. Deu confusão na cabeça. Deu para muitos. Mas é porque eles esperavam uma realeza do ponto de vista humano, usando a própria régua para medir a questão. E muitas vezes este também é o nosso erro, usar a nossa própria régua, a nossa própria forma de ver, de pensar, enquanto que nós precisamos olhar e ampliar mais o nosso olhar, nosso pensamento, para entender quem é Jesus, qual a verdade que ele trouxe, quais os ensinamentos, como isso se relaciona com a gente, com a nossa vida.
Qual a parte que me cabe nisso tudo? Após eu tomar este conhecimento. Voltando. No Evangelho de João, também João, no capítulo 12, versículos de 12 a 14, nós temos um trechinho que fala, né, que a multidão estava esperando porque eles tiveram conhecimento que Jesus estava vindo para a festa em Jerusalém. E aí ele sai ao encontro dele com ramos de palmas, exclamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. E assim, ele vem montado numa jumentinha, encontra uma jumentinha no caminho, monta nela e entra, né? Passa sobre as palhas de ramos e aí vem a fala para se cumprir o que estava em Isaías. Não temas, filha de Sião, eis que vem o teu rei montado num filhinho de jumenta. Imagina a forma de pensar de alguns do povo judeu, daqueles que esperavam um Messias de uma outra forma, dos que entenderam e alcançaram a obra, a verdade que ele trazia. Pois é. Nestas e em outras passagens, a gente vê que os seguidores de Jesus o viam como um libertador, como um rei, né, como um salvador, que vinha para libertar, né, e dar uma supremacia sobre outras nações. Pelaquela velha história da dualidade lá. Eles esperavam, né, que viesse este, né, Salvador para trazer as recompensas, né? E aí a gente entende quando Pilatos, né, pergunta a Jesus se ele era o rei dos judeus. E Jesus então responde: o meu reino não é deste mundo. E a realeza de Jesus? Que realeza era a que ele tinha? A realeza humana? A dos homens, pautada nos valores materiais, uma realeza então terrena? Aquela que muitas vezes envolve jogos de interesses, oportunidade, valorização da sabedoria, da genialidade, de riqueza e de títulos, semelhante àquilo que a gente tem lá de rei do futebol, rei dos artistas, rei disso, rei daquilo? Ou a realeza de Jesus era uma realeza moral, espiritual? Qual era a realeza de Jesus? Essa realeza moral, espiritual, seria aquela, né, que é pautada nos valores morais, portanto, uma realeza moral. Ela está também pautada no mérito pessoal, ela é consagrada pelo tempo, ela não se vai, ela permanece, ela tem maior valor e importância, ela é abençoada por gerações futuras e contínuas, mesmo após a morte daquele, né, que tem esta realeza moral. Neste sentido, não há dúvidas, Jesus trazia consigo uma realeza moral. Ele foi o mais poderoso rei e foi com razão que ele disse que tu dizes que sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Só para lembrar, Jesus, o Verbo de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória e a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e verdade. Ele veio até nós, cheio de graça e verdade. Ele veio testemunhar a verdade. E que verdade que era essa? Que verdade ele veio testemunhar? Já vamos ver. A grandeza da obra de Deus e do seu plano divino para a humanidade era tamanha que precisou de uma vida para expressá-la. E essa vida que podia expressar a verdade com perfeição, dado o seu avanço moral,
dadas suas características, né? Foi a vida de Jesus. A realeza moral de Jesus, ela é fruto da sua perfeição. E essa perfeição conferia a ele autoridade para orientar, esclarecer, conduzir a humanidade para a conquista dos valores inseridos pelo Pai em sua criação. E isto se mantém até hoje. Jesus é o governador do orbe, governador da terra, estava no início na sua criação, esteve conosco, veio até nós e continua conosco, zelando por nós. Só para lembrar, na questão 625 do Livro dos Espíritos, que eu já trouxe no outro encontro, nós temos a espiritualidade afirmando de modo curto e direto: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus, não tenhamos dúvida. Jesus, no seu viver, nas suas ações, nas suas palavras, ele testemunhou, em suma, as leis de Deus, a verdade possível de ser compreendida naquele momento pelos homens. E com o Espiritismo, a terceira revelação, nós tivemos o tirar do véu, desvelar as verdades então mais reveladas. Para compreender esta verdade, é preciso que o homem sinta e perceba a continuidade da vida, além da matéria, e reconheça-se como um filho de Deus, e isso se mostra através das obras do Pai. Que o homem também se abra às verdades espirituais, percebendo o mundo de modo mais amplo, como um ser de muitas faculdades e possibilidades, ou seja, de potencial a ser desenvolvido. E o trabalho, para isso, está à espera do homem todos os dias. Jesus foi a maior autoridade na Terra, designado por Deus para dirigir a caminhada evolutiva da humanidade, libertando-a da ignorância e do apego aos bens materiais. Jesus é o nosso irmão mais velho, o nosso guia, o nosso modelo. Então não há palavras ou vocabulário humano para qualificá-lo com títulos ou palavras terrenas. Ainda a palavra rei é imperfeita para dizer de Jesus, né? Do que ele era, da sua perfeição e do que ele demonstrou aqui na Terra. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos chegando ao final do nosso estudo e eu quero deixar aqui para vocês uma mensagem. Súplica do Natal, por Aparecida, que está presente, né? Esta mensagem está no livro Ontologia Mediúnica do Natal e foi trazida para a gente pelo médium Francisco Cândido Xavier. Súplica do Natal. Amado Jesus, na excelsa manjedoura que te esconde a glória sublime, ouve a nossa oração. Ajuda-nos a procurar a simplicidade que nos reúne ao teu amor. Auxilia-nos a renascer dentro de nós mesmos, buscando em ti a força para sermos em teu nome irmãos uns dos outros. Mestre do eterno bem, sustenta as nossas almas, a fim de que a alegria de servir e ajudar nos ilumine a senda, não somente na luz do teu santo Natal, mas em todos os dias, aqui, agora e sempre. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigada. Gratidão pela oportunidade de estar com vocês aqui neste estudo, de aprendermos juntos. Gratidão pela vida. Gratidão por dias melhores. Que possamos estar juntos em breve. E recebam aí o meu desejo de uma boa semana e um forte abraço. Até a próxima.